Olá, pessoal! O canal Casos Criminais deseja a todos um Feliz Natal. E queremos também expressar nossa gratidão aos primeiros 1000 inscritos. Hoje eu vou contar para vocês sobre o desaparecimento da família Mechino. Mas se você não é inscrito, inscreva-se no canal, não esqueça de deixar o seu like. Nos siga também nas redes sociais, que o link está na descrição do vídeo. Na madrugada de 25 de dezembro de 1972, por volta de 2h30 da manhã, após passar a véspera de Natal com a família Fontanilhas em Conhaque, a família Mechino decidiu voltar para casa. Os patriarcas das duas famílias trabalhavam juntos numa fábrica. Foi uma noite bem tranquila em família, as crianças brincaram juntas e tudo correu bem. Em seu carro, um Simca 1100 vermelho granada, a família Mechino pegou a estrada em direção a Bouty-Saint-Trojan, na outra margem do rio Charente, um trajeto de apenas 4 quilômetros. A distância poderia ser percorrida em menos de 10 minutos, mas a família Mechino nunca chegou ao seu destino. Jacques Mechino, o pai de 31 anos, era operário de manutenção na fábrica da Saint-Gobain e consertava carros nas horas vagas para complementar a renda. Era um trabalhador esforçado e muito calado, até mesmo sombrio. Sua esposa Pierrette, de 29 anos, era uma mulher encantadora, sempre muito bem vestida. Dificilmente era vista, saía apenas para fazer compras ou buscar os filhos na escola. O casal tinha 2 filhos, Eric, de 7 anos, e Bruno, de 4 anos, e ambos pareciam felizes e bem cuidados. Uma semana depois, alertados pelos pais de Jacques Mechino, que estavam sem notícias do filho há uma semana, os policiais foram até a casa da família Mechino. Na geladeira encontraram peru e ostras estragados. Sob a árvore de Natal decorada de forma tradicional, estavam os presentes ainda embrulhados das duas crianças. Na mesa, um talão de cheques. Parecia não faltar roupas ou objetos pessoais da família. Não havia nenhum vestígio de sangue, sinais de luta ou sinais de arrombamento. Os Mechino eram uma família comum e que morava há 2 anos e meio naquela vila. Seu desaparecimento foi uma surpresa total. Mas na época, a lei exigia um prazo de 10 dias para que um desaparecimento como esse fosse considerado preocupante. Inicialmente, as autoridades suspeitaram que a família Mechino tivesse sofrido um acidente. Mesmo que menos de 5 quilômetros separasse Conhaque de Bouty, o carro poderia ter saído da estrada e caído no rio Charente, devido ao nevoeiro denso característico daquela região. E segundo relatos, não era possível ver a mais de 3 metros de distância naquela madrugada. Um helicóptero e mergulhadores foram mobilizados, mas a busca não deu em nada. As contas bancárias não demonstravam nenhuma movimentação desde 24 de dezembro, apesar do pagamento ter sido recentemente transferido para a conta de Jacques. Depois de algumas semanas de investigação, a imagem da família começou a mudar. Descobriu-se que a discreta Pierrette teve um amante durante alguns meses, Maurice Blanchon, um vizinho, e ela estava pensando em se divorciar. Segundo o irmão de Jacques e um de seus colegas de trabalho, ele havia descoberto recentemente sobre o amante da esposa e não tinha aceitado muito bem. O casal planejava se separar após o Natal. Os parentes e colegas de Jacques descreveram-no como uma pessoa explosiva. Um colega declarou que uma vez Jacques lhe disse que se um dia ele descobrisse que a esposa o estava traindo, não haveria perdão. Ele conhecia lugares e aonde ele fosse, ninguém o encontraria. Mas nada na investigação confirmava que essa pista fosse o gatilho do desaparecimento da família. Na época, falava-se sobre suicídio coletivo. Não querendo se separar de sua família, o marido teria decidido se matar, atirando o carro no rio Charente e levando com ele toda a sua família. A polícia vasculhou o rio Charente, as terras ao redor e o labirinto de pedreiras de Saint-Yvan. Diferentes linhas de investigação foram exploradas por 2 anos, sem sucesso. Apesar das buscas prolongadas, nenhum vestígio da família Mechino e de seu carro foram encontrados. Nos meses e anos seguintes ao desaparecimento da família, escavações em grande escala foram organizadas em torno de Conhaque. Da mesma forma, o rio Charente foi vasculhado por quilômetros. Em 1976, durante a seca, um helicóptero sobrevoou o vale do rio Charente, porque o nível da água havia caído consideravelmente, mas nenhuma descoberta permitiu o avanço da investigação. No início de 2010, ansiosos por vender terras herdadas de seus pais, o irmão e a irmã de Jacques Mechino se depararam com um vazio jurídico deixado pelo desaparecimento de seu irmão.
Mediante solicitação de familiares, o então procurador resolveu lançar novas buscas com as tecnologias mais recentes. Durante 2 dias, em novembro de 2011, o rio Charente e as lagoas de Gondeville tiveram vários pontos inspecionados com radares. Mais uma vez, tudo foi em vão. Então o procurador explicou aos irmãos que depois de 20 anos de desaparecimento, nada se opunha à venda das terras. Em dezembro de 2012, um apanhador de cogumelos encontrou ossos de um adulto, em Cousserrac, a 22 quilômetros ao norte de Bouty. A descoberta foi levada mais a sério, porque a idade dos ossos foi estimada em mais de 40 anos por um médico forense. O laboratório extraiu DNA para comparação, mas os ossos não corresponderam aos da família. Uma operação foi realizada com a maior discrição no dia 7 de outubro de 2013, entre as imediações da Ponte Bassou. Por incrível que pareça, um Simca 1100 vermelho granada foi encontrado no leito do rio Charente. O veículo foi trazido à superfície. Infelizmente, nem a placa nem o número de chassi corresponderam ao veículo desaparecido. Em 2014, em Cognac, ao quebrar parte do quintal para abrir espaço em seu jardim, um proprietário desenterrou ossos. 7 restos distintos foram coletados no local, 5 adultos e 2 crianças. Mesmo que o local correspondesse a um antigo cemitério, os ossos foram analisados. As conclusões dos técnicos não deixaram dúvidas. A idade dos esqueletos foi estimada em mais de 90 anos. Os policiais reabrem regularmente a investigação. A última vez foi há 7 ou 8 anos. Como os habitantes de Bouty, eles sonham em encontrar a chave do enigma, mas não têm nenhuma pista. 48 anos depois do desaparecimento, informações anônimas desencadearam investigações recentes. Entre o final de maio e meados de junho de 2020, várias casas e terrenos foram revistados, incluindo a de Maurice Blanchon, o amante de Pierrette Michonneau. Maurice Blanchon, hoje com 75 anos, disse, abre aspas, este terreno comprei há 20 anos, 30 anos depois do desaparecimento. Utilizaram uma espécie de triciclo equipado com um dispositivo que permite sondar o solo a mais de 30 metros de profundidade. Obviamente não encontraram nada. Há 48 anos venho dizendo a mesma coisa. Eu não sei nada sobre as circunstâncias do desaparecimento e acredite, eu gostaria de saber. Essa história me afetou muito, fecha aspas. Maurice há muito tempo está convencido de que a família fugiu para a Austrália e acredita que os investigadores sempre negligenciaram as informações que ele deu desde o início. Pierrette havia sido espancada pelo marido quando este soube de seu relacionamento extraconjugal com Maurice. Ele ainda se lembra das últimas palavras dela. Não se preocupe, e nunca mais a viu. A investigação permanece aberta sob o codinome Bruneri 47. Em homenagem aos 2 filhos do casal Michonneau, Bruno e Eric, seguido da idade dessas crianças, no dia do desaparecimento da família, 4 e 7 anos. Também foi feito um e-mail com este nome, destinado ao público e a pessoas que gostariam de escrever aos investigadores para fornecer-lhes novos depoimentos ou novas informações que possam fazer avançar a investigação. Este caso é absolutamente único na história judicial francesa, uma vez que é o único caso na França onde, após o desaparecimento de uma família inteira, nenhum dos corpos foi encontrado. Não se tem o menor vestígio, nem nada que permita orientar a investigação. O que vocês acham que aconteceu? Sequestro? Suicídio coletivo? O pai assassinou a família antes de colocar fim à própria vida ou fugir? A família fugiu para o exterior? Como pode 4 corpos e um carro desaparecerem sem nunca serem encontrados? O que aconteceu nos 3.800 metros que separavam a casa da família Fontanilha e a casa da família Michonneau? Todas essas hipóteses foram exploradas pelos encarregados da investigação, mas nenhuma resposta foi encontrada. Bouty-Saint-Trojan, em 1972, foi palco do que ainda hoje é um dos fatos mais extraordinários dos últimos 50 anos. Na região, o enigma ainda é assunto nas conversas durante a ceia de Natal. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar seus comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.